Um, dois, três, gravando. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo por aí? Tudo na paz? Hoje eu venho falar um assunto para vocês que é um assunto que eu gosto muito, que é a parte de funções do Excel. E eu confesso para vocês que eu fico motivado a falar sobre isso, porque por muito tempo foi uma das coisas que eu mais estudei e atualmente é o que eu mais utilizo para fazer planilhas. Às vezes algumas pessoas me perguntam: Ah, Milton, mas você faz com funções? Hoje existem coisas mais modernas como Power Query, existe tabelas dinâmicas, existe o recurso de tabelas. E muitas vezes a gente aprende a fazer determinada tarefa com alguma função, utilizando algumas funções do Excel, e você acaba se acostumando nisso. Mas como o Excel vem evoluindo, existem outras funcionalidades que vão sendo acrescentadas e a gente aprende, sabe que utiliza melhor, mas é como a gente é como as pessoas que desenvolvem sistemas. A gente acaba utilizando, vamos dizer assim, legados, né? Que são aquelas planilhas mais antigas e, e a gente acaba mantendo os recursos antigos por causa da compatibilidade geral, né? Eu vou dar um exemplo na empresa que eu trabalho, a gente usa Excel 2010, né? E eu em casa eu tenho o Microsoft 365, eu pago assinatura mensal e tenho o 365 que tem muito mais funções do que o Excel normal. Então, do que o Excel 2010, né? Então, muitas das vezes eu acabo fazendo mais coisas com funções legadas, vamos dizer assim, aquelas que estão há mais tempo no Excel, do que utilizar um PROCX, por exemplo, que é uma função extremamente nova e foi uma das últimas adicionadas ao Excel. Tá? Não estou dizendo que não é para utilizar, eu estou dizendo que quando a gente for utilizar funções, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, no nosso local de trabalho, o que utiliza lá, né? Às vezes, no nosso local de trabalho, nem o Office é utilizado, utiliza um outro sistema, uma outra suíte de componentes, uma outra suíte de aplicativos, como o OpenOffice, por exemplo, que tem as funções mais antigas, compatibilidade com Excel, mas nas mais novas não. Então esse é o benefício de a gente manter uma certa compatibilidade. Tá? Agora, se você usa exclusivamente uma versão 365 e os seus clientes, para quem você presta serviço ou cria planilhas, utilizem a mesma versão do 365, não tem problema nenhum em usar recursos mais atualizados. O Power Query já é uma coisa mais nova e então não é que seja uma coisa mais nova. Ele foi criado recentemente, mas ele tem uma compatibilidade com o Office 2010 e então tem até o recurso, né, que a gente instala e disponibiliza no Office 2010 para ter acesso a esse recurso. Mas esse não é o escopo dessa aula. Eu só queria fazer essa parte introdutória para mostrar a importância das funções. Então, a nossa aula de hoje é explicar como utilizar funções avançadas do Excel, né? Como a gente pode utilizar essas funções avançadas do Excel mesmo sem ser um expert, tá? Mesmo sem conhecer centenas de funções. Tá? E eu vou começar a falar sobre um grande problema. O grande problema, o principal deles, quando você vai fazer um curso de Excel, que você vai aprender sobre funções do Excel, é o seguinte: você tem ideia de quantas funções existem no Excel atualmente? Eu exatamente o número eu não sei te dizer, mas eu consigo te afirmar que são mais de 450 funções. Tá? Dentre elas, funções divididas em vários grupos, como matemáticas, financeiras, data e hora, pesquisa e referência, lógicas, texto, tem de banco de dados, tem outros grupos. Cada uma delas aí com em torno de
50, 60, 80 funções para as mais variadas atividades, tarefas, tá? E a pergunta que você deve estar se fazendo agora é se você deve aprender todas elas. Na verdade, não. Você só tem que aprender as mais importantes, aquelas que você vai utilizar no seu dia a dia. Muitas delas estão dentro do grupo das matemáticas, algumas no grupo de data e hora, as lógicas que são fundamentais e alguma coisa de pesquisa e referência e texto. Existem outros grupos que não são tão relevantes dependendo da atividade que você faz. Se você é um analista de custo fixo, analista de custo variável, se você é um analista de PCP, você consegue se virar muito bem conhecendo aí cerca de 30, 40 funções. Você já consegue ter um arcabouço, né? um leque variado de funções para conseguir resolver a maior parte dos problemas que você vai encontrar no seu dia a dia. Então resposta, não, você não precisa aprender todas. Mas quais você tem que aprender? Você tem que aprender as mais importantes, certo? E é isso que eu vou explicar nessa aula. Então, o que você deve fazer de verdade mesmo é iniciar com o principal, o mais importante. Ou seja, você tem que aprender aquilo que é fundamental para você conseguir começar no Excel. Principalmente você falando de funções. Iniciar do principal, o mais importante, vai eliminar um monte de coisas que você precisa aprender nesse momento. Isso quer dizer que você não precisa ir aprendendo e conhecer outras coisas? Sim, você precisa. Mas você não precisa começar com tudo. Você começa com cerca de 11, 12 funções. E depois que você internalizou elas, você consegue partir e aprender as demais. Tá? Então, por isso que se começa com o mais importante, o mais fundamental. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a gente vê cursos na internet, é muito comum hoje a gente ter cursos de Excel com iniciante, básico, intermediário no mesmo curso, e daí você abre lá o curso e o curso tem 1152 aulas, por exemplo. É um número aleatório, tá? Mas eu já vi cursos assim. Eu fui um estudante do Excel, aprendi com outros também, e o conhecimento ele se transforma e ele é propagado, né? Assim como eu aprendi com alguém, eu também hoje estou ensinando você. E um curso de 1150 aulas, vocês têm noção de quanto tempo é isso? Se você assistir uma aula por dia, todo santo dia, você vai levar aí cerca de 3 anos para conseguir terminar esse curso. Então, em 3 anos, você vai ter que estudar diariamente tudo que tem lá. E a minha proposta é o quê? A minha proposta é ensinar você a mexer no Excel, a trabalhar com Excel por partes. E você vai escolher qual é a parte que você vai aprender. Por isso que eu tenho curso nos mais variados ramos. Eu tenho curso de fórmula de funções matemáticas, eu tenho curso de fórmulas de lógicas, de pesquisas e referência, né? Eu tenho os pedaços que você quer aprender e você vai escolher de acordo com a sua necessidade aquilo que você vai querer aprender. Você pode querer aprender tudo? Pode. E à medida do tempo você vai evoluindo. Ah, mas eu quero aprender a fazer. Eu aprendi várias coisas, mas eu quero aprender a fazer algo mais elaborado. Eu quero aprender algo do início ao fim. Daí você pode migrar para as mentorias. Eu tenho uma mentoria que ensina a fazer painéis, né? Que é, vamos dizer assim, o primeiro passo assim de construir algo para o dia a dia, para o trabalho, que é o painel, é como se fosse um dashboard, mas ele é mais simples. Ele
ele é mais parecido com um sistema do que com um dashboard, porque ele vai ter tabelas dinâmicas, ele vai ter segmentações, ele vai ter atualizações com o Power Query, ele vai ter o recurso tabelas, vai utilizar várias funções para te ajudar a classificar, para te ajudar a elencar dados. E para ser bem sincero, hoje no meu dia a dia eu utilizo muito, infinitamente mais painéis do que dashboards, tá? Então eu tenho uma mentoria que ensina painéis e eu tenho uma mentoria que ensina dashboards, mas daí não é o escopo dessa aula. No caso, essas mentorias, elas têm várias partes, né? São 4 encontros durante um mês. A gente vai aprender desde Power Query, daí passa por funções, vai trabalhando a base principal, da onde estão vindo os dados, depois a gente monta as tabelas, monta com funções as classificações, cria bases de apoio e depois faz as tabelas dinâmicas e escreve o VBA ali, né, o código VBA, para conseguir automatizar algumas tarefas, como, por exemplo, atualizar automaticamente o Power Query. Tá? Mas isso fica para um outro momento que eu vou explicar para vocês. Mas isso mostra que, para começar, você tem que começar com o mais importante. Então, o que você tem que aprender inicialmente, quando se tratando de funções, aprender a utilizar funções avançadas, mesmo sem ser um expert, é fazer cálculos básicos e intermediários, mas mais importante, não é porque o cálculo é básico que ele não é importante. Porque muitas vezes a gente faz ele na calculadora, a gente consegue fazer ele no papel, mas a gente tem que aprender a fazer ele no Excel também. E vocês vão perceber o seguinte, um dia que vocês tiverem o Excel como principal ferramenta, muitas vezes quando vocês vão abrir no computador para fazer um cálculo, vocês não vão nem abrir mais a calculadora, vocês vão abrir o Excel. Muitas, assim, 100% das vezes que eu abro o computador para fazer um cálculo, eu abro o Excel em vez de abrir a calculadora. E isso é o legal, de você poder criar vários cenários rapidamente e conseguir fazer diversas contas e rapidamente fazer cálculos complexos utilizando as células ali, os recursos do Excel, as funções, as precedências, os operadores, para fazer um cálculo rápido. Tá? Então, é de extrema importância aprender a fazer cálculos no Excel. Muito importante. E você vai começar com o básico e depois o intermediário. E lá para frente, quando você estiver pronto, você pode fazer cálculos mais elaborados, mais avançados. Outra coisa que é importante aprender a fazer, que são os cálculos condicionais. São aquelas somas ou médias com determinados critérios. Tá? Então, vou dar um exemplo assim, como soma C, por exemplo. Tá? Que você vai somar dados de acordo com algum tipo de critério. E a combinação. O que é a combinação? É você juntar as operações básicas do Excel junto com funções. É você combinar as duas para fazer cálculos mais complexos. Os cálculos, no caso combinados, eles podem ser simples, podem ser intermediários, mas eles podem alcançar um nível maior de complexidade. Tá? Então funciona assim. Primeiro, você vai aprender operadores. Você precisa conhecer os operadores para fazer os cálculos no Excel. Então você precisa aprender quais são e qual a precedência deles. O que é precedência? Precedência é qual vem antes e qual vem depois numa conta. Se você colocar numa célula, colocar igual e botar uma série de cálculos, ele tem uma ordem para ele executar. E ele não executa da esquerda para a direita. Tem alguns operadores que são o cálculo é realizado antes de outros. Isso é chamado de precedência. Tá? Isso aí vem da matemática básica, mas no caso do Excel funciona da mesma forma. Segundo, as principais funções de cálculos. Então você precisa conhecer as principais. Lembra do mais importante? Porque com o principal depois você aprende. E você vai começar
com dois tipos de funções. As funções matemáticas, você precisa conhecer as funções matemáticas, como por exemplo a média, e as condicionais, como soma C, que vai somar de acordo com um determinado critério. E aí, depois disso, vem as fórmulas, que são as funções mais os cálculos, que vai aumentar um pouco a complexidade, e você vai conseguir, com o conhecimento adquirido no 1 e 2, você consegue com certeza fazer o 3. Entendido até aqui? Então, deixa eu só colocar de volta aqui. Então, se você quer aprender isso, eu vou te mostrar como, tá? Eu lancei um treinamento agora chamado AFM, ou Acelerador de Fórmulas Matemáticas, tá? Nesse treinamento, o que você vai aprender? Você vai aprender os principais operadores, multiplicação, divisão, adição, subtração e exponenciação. A gente vai passar por cada um deles, né? E o mais importante, aprender sobre a precedência. O que vem antes, o que vem depois. Se você fizer uma conta lá, colocar multiplicação, divisão, adição, subtração, exponenciação na mesma célula, o que ele vai fazer primeiro? O que ele vai fazer depois? Depois você vai aprender as principais funções matemáticas: soma, multiplicação, média, potência. E aqui tem um macete de como fazer a raiz quadrada, visto que o Excel aí não tem a raiz quadrada até o momento da gravação dessa aula. Ele não tem a função raiz, mas existe um meio de fazer a raiz, que inclusive é um meio matemático que vem da matemática elementar, né, para conseguir fazer a raiz quadrada. E isso você vai aprender nesse treinamento. As principais funções matemáticas condicionais. Você vai aprender soma C, soma Cs, média C, média Cs, subtotal. São as principais que você vai precisar saber para resolver grande parte dos problemas que você tem no dia a dia com cálculos, tá? Então você vai passar por cada uma delas, sendo muito procuradas hoje soma C e soma Cs. O entendimento dessas funções hoje é muito importante, e posso dizer com toda certeza que se você entender essas duas, você vai conseguir entender todas as outras, simplesmente olhando a própria documentação do Excel. E o conceito de fórmulas, que é a junção disso, é você juntar funções matemáticas com funções matemáticas condicionais, com cálculos com operadores, e também utilizar o caractere que faz a precedência de operadores, que é o parênteses. Como colocar ele, aonde colocar, quando que precisa dele, quando não precisa, ok? Então, basicamente, esses são os módulos principais do treinamento, daquilo que você vai aprender. Só que ainda eu vou te ajudar mais um pouquinho. Eu vou dar 3 bônus para essa oferta. Normalmente ele vem com 2, tá? Que são o e-book 11 funções matemáticas, que tem um resumo de todas elas. Você vai poder imprimir, você vai poder mandar por e-mail. Não é um e-book grande, não é um e-book pesado, e você vai conseguir mandar para o seu trabalho, conseguir mandar no seu e-mail, salvar no Drive na nuvem, mandar ele para o seu celular, e ter toda a referência dessas funções matemáticas aonde você estiver. É um e-book assim que eu fiz com muito carinho. É um e-book, foi um dos primeiros e-books que eu fiz. Inclusive eu fiz para o meu próprio uso, me serviu muito bem, e eu vou dar ele de presente para você. Hoje o e-book custa R$ 9,90, eu vendo ele por R$ 9,90, mas aqui, nesse caso, ao adquirir o curso, ele vai ser grátis, tá? O workshop operador de painéis. Esse workshop eu criei muito para as aulas que eu dou aulas também a domicílio para alguns colegas. Eu faço algumas concessões, por assim dizer, para alguns colegas de trabalho. E o que mais assim surgiu de dúvida é como mexer em painéis desenvolvidos por outras pessoas. Às vezes algumas pessoas, por exemplo, que trabalham no RH, trabalham na garantia da qualidade, trabalham em outras áreas que não mexam intensamente com Excel, não criam coisas com Excel,
muitas vezes eles precisam utilizar, porque os outros fazem coisas em Excel, né? Então nada mais justo do que eles também poderem participar, eles querem entender como que mexe nos painéis, como que filtra a segmentação, como que é os filtros acumulativos, aonde tem que olhar para não ter problema na hora de analisar com os filtros. Então o workshop operador de painéis foi um workshop que eu desenvolvi para essas pessoas. Eu poderia até dizer que não tem preço, porque eu nunca vi isso em lugar nenhum. Isso aqui eu gravei para as pessoas que eu dava aula a domicílio, aulas particulares, né? Então, esse workshop que eu poderia cobrar tranquilamente, esses R$ 97 assim, que seria um preço extremamente barato. Mas no caso aqui, ele vai de graça também, tá? E só para essa promoção aqui, só para esse período promocional do curso AFM, eu vou dar de bônus também o criador de gráficos. O curso criador de gráficos, eu vendo ele a R$ 49,90. E o criador de gráficos é um curso assim que tem poucas aulas, se eu não me engano ele tem 8 aulas, e ele ensina a fazer os 3 principais tipos de gráficos do Excel: o gráfico de barras, gráfico de linhas e o gráfico de pizza. Ele ensina a fazer os 3 tipos de gráfico, formatar, deixar prontinho para você poder usar. É vamos dizer assim, é um guia rápido de como criar gráficos no Excel. Que esse aqui eu vou deixar só durante o período de vigência e depois eu vou retirar esse bônus. Esse bônus não vai ficar. Mas também será grátis para quem adquirir o acelerador de fórmulas matemáticas. Qual é o investimento? Quanto que você vai pagar para ter acesso a esse curso aqui? Quanto que você acha que valeria isso? Considerando aqui que aqui você vai aprender o essencial, vai aprender o mais importante, com aulas passo a passo, poucas aulas, aulas curtas, você não vai ficar 3 meses estudando, é coisas assim que você vai, em um mês você desenrola, tá? Além disso, você vai ter as planilhas para download, tem as planilhas nas aulas lá, tá? E os mapas mentais também estão disponíveis para download, tá? Onde eu explico como é que é a procedência. Por exemplo, dentro do soma, o que é o intervalo, o que é o critério, o que é o intervalo soma. Tudo isso eu explico em mapas mentais e depois a gente vai para a prática no Excel na minha tela, na tela do meu computador, como eu estou fazendo agora. Ok? O investimento do AFM é 6 vezes de R$ 6,51. É isso mesmo, 6 vezes de R$ 6,51. Ou se você preferir, você pode pagar R$ 29,90 à vista. Tá? Por que é tão barato? Porque assim, tem muito ligado ao propósito. Eu acredito que ajudar as pessoas a se desenvolverem faz parte do meu propósito como instrutor, como professor. E eu vejo que muitas pessoas hoje não conhecem mais o Excel como a gente sabia uma vez. Então, assim, eu estou atuando como agente propagador da tecnologia do Excel para que se possa utilizar nas empresas. E acredite, mesmo uma empresa que tem um sistema altamente tecnológico, com Power BI, com outros tipos de recursos, sempre vai precisar do Excel. Não existe você ir trabalhar numa empresa e não tiver um Excel instalado, porque a análise, você tem que ter liberdade para fazer análise, e para isso você tem que exportar bases, e você tem que realocar, juntar tudo isso e transformar em informação para conseguir interpretar e gerar planos de ação, auxiliar seus supervisores, auxiliar seu gerente a tomar decisões, tá? Então esse é o meu propósito, ensinar e sem assim ter muita dizer cobrar caro e tal. Eu tenho outros mais caros, mas esse aqui é o meu compromisso para você ter esse curso.
adquire o curso, veja se é para você. Eu ensino lá com grande carinho e procuro responder todo mundo. Não deixo ninguém sem resposta lá na plataforma. Então, assim, experimenta aí. Tipo, não vai custar nada. 6 vezes de 6,51, R$29,90 à vista, tá? Para você aprender aí o principal de como utilizar as funções matemáticas do Excel, mesmo sem ser um expert. Você vai aprender aí um monte de coisa que com certeza vai ajudar na sua jornada, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande ajuda para você. Nos vemos na próxima e até mais.